Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir uma força especial àqueles que ainda não se inscreveram no canal. Quem puder, se inscreva, é coisa simples, ativa as notificações. Gostou do vídeo? Manda o dedinho like, não gostou? Dislike, comenta alguma coisa, porque tudo isso nos ajuda a trazer mais gente para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Meus amigos, foi divulgado então no dia 10 de novembro uma pesquisa feita pela Genial Quest com 2.063 pessoas entre os dias 3 e 6 de novembro, a margem de erro de 2,2 para mais ou para menos. Eu já adianto aqui, números muito confusos, não só em relação à última pesquisa feita pela Genial no mês de outubro, como bem diferente do que outras pesquisas estão nos trazendo aqui. Mas mesmo assim, vamos tentar trazer algumas reflexões e eventualmente aqui algumas ponderações. E quando a gente percebe uma oscilação um pouco maior, é importante observar o que aconteceu nesse período para justificar isso. O último grande evento que nós tivemos foi no dia 4 de outubro, logo pela manhã, Ciro Gomes suspendeu a sua pré-candidatura por conta da votação da PEC do calote em primeiro turno. Então já fiz vários vídeos a respeito disso. Ciro Gomes já retomou as atividades de pré-campanha normalmente, já fez publicações hoje no dia 10, logo pela manhã, no dia 9 gravou um vídeo, vai participar de uma entrevista na CNN pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui. Então esse foi um fato que aconteceu, que pode ter beneficiado mais ou menos Lula, já que os dois meio que transitam no eleitorado parecido. E o outro evento que aconteceu, mas aí foi no dia 10, claro que isso gerou noticiário um mês antes, que é a filiação de Sérgio Moro ao Podemos. Isso também pode ter afetado na pesquisa, mas mesmo assim é necessário avaliar com calma. Uma pergunta que foi feita: quem você prefere que vença em 2022? 46% responderam Lula, era 42%. Nem Lula nem Bolsonaro caiu de 29% para 25%. E 22% escolheram Bolsonaro, era 23%. Então a gente percebe que 4% saiu do nem e esses 4% transitaram aqui para o Lula. Nem é uma região que o Ciro Gomes, por exemplo, se enquadra. 8% não sabe ou não respondeu. E aí fizeram dois levantamentos para o primeiro turno, dois cenários diferentes que não dá para a gente comparar com o do mês passado, porque no mês passado foram vários cenários bem mais reduzidos, então comparação aqui não cabe. Cenário 1, Lula aparece com 48%, Bolsonaro 21%, uma diferença que particularmente eu não lembro de ter visto em nenhum outro instituto, eu analiso aqui praticamente todos. O Moro aparece aqui em terceiro, mas empatado tecnicamente com o Ciro. Moro 8, Ciro 6, Dória 2, Pacheco 1, Felipe Dávila 0, branco nulo 10, indecisos 4. Eu repito que não sei se a suspensão da candidatura do Ciro, algo que correu aí todos os jornais, enfim, o Jornal Nacional anunciou isso, se talvez isso tenha afetado na hora do eleitor responder, de não saber se o Ciro vai ou não ser candidato. Não sei, é apenas uma coisa que eu coloco pra gente pensar. No cenário 2, Lula 47, aqui no cenário 2 a diferença é Leite no lugar do Dória. Lula então tem 47, Bolsonaro 21, Moro 8, aí o Ciro sai de 6, vai para 7, Pacheco 1, o Leite então aparece aqui com 1, lembrando que o Dória tinha 2 no cenário 1. Felipe Dávila, que é do Partido Novo, é mais um pré-candidato que o Novo agora tenta emplacar. Aparece aqui também com 0. Branco, nulo 10, indecisos 4. Muita gente me chamou e disse: William, Moro passou o Ciro. Não, na pesquisa de outubro, no único cenário que o Moro aparecia, ele já tinha 1 ponto na frente do Ciro. Então, basicamente, no cenário 2, por exemplo, esse 1 ponto foi mantido. Repito, não sei até que ponto Moro surfou nessa onda a favor dele em relação à filiação dele ao Podemos e até que ponto o Ciro pode ter sido prejudicado no eleitor confuso ao responder e não saber se ele será candidato ou não. Para o segundo turno, aqui eu chamo a atenção que realmente, meus amigos, é muito estranho os dados que esse instituto trouxe. Mas vamos lá, Lula contra Bolsonaro teria 57 contra 27. A diferença que era de 24 foi para 30. Contra Sérgio Moro, Lula venceria 57 a 22. A diferença que era 26 foi para 35. Contra Ciro Gomes, Lula venceria 53 a 20. Uma diferença que era de 23 foi para 33. Eu conversei com alguns amigos apoiadores do Ciro, assim, nem quem apoia o Lula deve acreditar nessa pesquisa nesse ponto aqui, fora de brincadeira. Contra Eduardo Leite, Lula venceria 57 a 14. A diferença que era de 40 foi para 43.
Contra João Dória, Lula venceria 58-13, a diferença de 38 foi para 45, e Lula venceria Pacheco 59-12, a diferença que era 42 foi para 47. Gente, fala sério, eu não tenho simpatia nenhuma pelo João Dória, claro, não acho que ele seja igual ao Bolsonaro. Igual ao Bolsonaro é difícil achar. Talvez Sérgio Moro em alguns aspectos. Mas daí acreditar que no eventual segundo turno o Lula teria 58-13 do João Dória, cá entre nós. Isso aqui é um retrato do momento, eu vou considerar assim de maneira respeitosa ao Instituto, mas não dá para acreditar que se a eleição fosse hoje realmente, se o placar seria esse. Eu acho que o Lula venceria o João Dória assim, para pegar esse exemplo aqui. Mas essa diferença de 45 pontos, repito, nem o lulista mais empolgado acredita nela. Vamos pegar aqui a rejeição. Bolsonaro é rejeitado, ou seja, quando perguntado, não votaria nele de jeito nenhum. 67% dos entrevistados, é a maior rejeição. Moro aparece com uma rejeição de 61%, João Dória uma rejeição de 58%, Ciro Gomes rejeição de 53% e Lula 39%. É outra coisa também que difere de outros institutos, como o próprio Datafolha, não tanto o percentual, mas a ordem. Normalmente é Bolsonaro mais rejeitado, o Lula aparece ali em segundo, Sérgio Moro, enfim. Aqui Lula está em quinto com esses outros 4 candidatos. Vou ficar nos mais conhecidos porque Pacheco, Leite e o Felipe Dávila têm uma rejeição menor porque são menos conhecidos. Outro dado interessante é potencial de voto, que é quando indagado o eleitor fala conheço e votaria e poderia votar. Então que você elimina o não votaria de jeito nenhum e o não conheço. Lula somado esses dois aparece com 58%, Bolsonaro 30%, o Ciro aparece aqui em terceiro com 26%, o Moro em quarto com 24% e o João Dória com 17%. Outras perguntas importantes que a gente vale destacar aqui que essa pesquisa traz é qual o principal problema do país? Aí quando você pega os assuntos vinculados à economia, chamado ali o agregado então, 48% escolhem assuntos relacionados à economia, era 43% em outubro. Quem domina melhor esse assunto, quem apresenta as melhores soluções para essa área? Baseado no que a gente tem acompanhado de todos os candidatos, não tem dúvida que é, neste momento, Ciro Gomes, que tem um projeto nacional de desenvolvimento. A segunda maior preocupação é saúde e pandemia, 17%. Vejam a distância. 13% questões sociais, destaca aqui para a fome e miséria, com 10%. De certa forma, isso tem a ver também com a questão da economia. E 9% corrupção, que é um assunto que muita gente acha que o Moro domina. Eu, particularmente, discordo, mas não dá para negar que ele surfa nessa bandeira, que é a principal preocupação de 9% do eleitorado. E falando um pouco de cada candidato, pelo menos dos principais, essa pesquisa para o Lula traz um cenário muito mais favorável do que outras, mas repito o que eu disse lá atrás, são avanços estranhos que outros institutos não captaram. Bolsonaro tem uma situação muito difícil, hoje o sentimento dominante na sociedade é o anti-bolsonarismo. Quem capta melhor esse sentimento? O que lidera as pesquisas, no caso Lula. A avaliação do governo nessa pesquisa, ele é considerado negativo para 56% dos entrevistados, era 53%, então aumentou 3 pontos, e é considerado positivo para 19%, era 20%, então uma oscilação de 1 ponto. E regular para 22%, era 24%. Outro número muito ruim para o presidente, 73% acham que a economia piorou no último ano. E eu tenho dito sempre aqui, é a economia aquilo que interfere de uma maneira mais forte na popularidade de um presidente. Só 26% acham, e eu ainda acho isso aqui muito, acham que ele merece mais 4 anos como presidente, 69% não. E quando você pega os dados ali mais esmiuçados, a gente percebe que boa parte dessa rejeição que ele tem hoje vem de quem votou nele em 2018, que o Instituto pergunta isso, e de quem acha que a economia piorou. Sérgio Moro, repito, vive um momento aí de lua de mel com aqueles que admiram a sua candidatura, a sua pessoa. Eu acho que ele ainda vai crescer um pouco mais, podem aguardar. A mídia vai fazer um esforço gigantesco para viabilizá-lo, enfim. E eu assisti hoje, por exemplo, o seu discurso de filiação ao Podemos. É uma tragédia em todos os sentidos, péssimo. Não vou nem falar da sua fala, não vou ficar apegado aqui à voz dele. Eu digo em termos de ideias mesmo. Ele não consegue construir um raciocínio lógico, mas ele vai vir com esse discurso raso, né, com frases feitas. Vamos ver se a população vai cair nessa de novo, como caiu boa parte dela em 2018 com o Bolsonaro. Moro vai vir como candidato da elite, da mídia. Ainda assim tem parte da mídia que está tratando ele
com um certo distanciamento, isso pelo menos é bom, mas vale lembrar também que não basta ter apoio da mídia e da elite. Quem tinha isso em 2018 era Alckmin, Meirelles também tinha muita simpatia, enfim, a gente viu o que deu, né? Então não é só isso que define uma candidatura. E o Alckmin em 2018 não tinha que responder graves acusações e malfeitos que recaem sobre o Moro. E, claro, esses malfeitos serão aproveitados e explorados pelos seus adversários. Inclusive, nesse dia 10, um dos assuntos mais comentados, claro, o Moro ficou ali boa parte do tempo no topo, mas junto dele tinha lá a hashtag traíra, traidor, Judas, marreco. Os bolsonaristas hoje foram para cima do Moro. Vamos ver se ele vai resistir a todo esse ataque. Mandetta, por exemplo, não resistiu. Já surfou num percentual muito mais alto e hoje nem aparece mais nas pesquisas. Eu acho que a candidatura dele já era. João Dória também, que já apareceu um pouco melhor, nessa aqui aparece com 2%. Então, o gabinete do ódio bolsonarista não vai dar vida fácil para o Sérgio Moro. Em relação à candidatura do Ciro, é claro que seria melhor para o Ciro que o Moro não existisse nesse momento. Ele vem aí entrar num espaço que o Ciro até então ocupava com tranquilidade, com uma larga vantagem em relação a Eduardo Leite, a João Dória, mas vamos aguardar e ver. O Ciro tem um percentual muito consistente com ele, e Sérgio Moro, muitos já apontam que não conseguindo decolar sua candidatura, como muitos apontam que não conseguirá, ele vai recuar e buscar algo mais fácil, mais tranquilo, como o Senado por São Paulo. Numa pesquisa dessa semana mostra Moro liderando o Senado em vários cenários. Ou tentar algo no Paraná, estado do Álvaro Dias, estado do próprio Sérgio Moro, e aí Álvaro Dias entraria na chapa do Dória de vice. Então um movimento importante a observar é: Moro cresce em cima de qual eleitorado? Do eleitorado do Dória, beleza, um pouco do Mandetta, do Leite, sim, mas se ele for crescer mais daqui para frente, vai ser em cima do Bolsonaro. E a partir disso, o eleitor se descola do Bolsonaro. E quando você faz esse escolamento, você pode voltar? Pode. Mas uma vez livre de ter, por exemplo, ficar defendendo o Bolsonaro nas redes sociais e em reuniões de família, esse eleitor, ele pode ir com o Moro, ok, mas se o Moro desiste, esse eleitor, uma vez escolado, fica mais livre ou para acompanhar João Dória, nessa possibilidade que eu trouxe para vocês, ou para se apegar a outro candidato que tem maiores chances de derrotar Lula no segundo turno. Eu acredito que esse candidato será Ciro Gomes, porque o Ciro transita bem na esquerda e transita bem também em setores do centro e da centro-direita. Diferente do Moro, que só transita na direita e uma direita mais extremada. Então a gente tem que aguardar e ver como que vai ficar Sérgio Moro nas pesquisas daqui até abril. Porque em abril João Dória vai ter que decidir. Vai concorrer ou não vai concorrer? Será pelo PSDB ou ele vai sair do partido se perder as prévias? E falando um pouco sobre a candidatura do Ciro Gomes, vamos ter que aguardar e ver se vai conseguir traduzir as suas ideias para que o eleitor compreenda que ele realmente traz as propostas para crescimento econômico, desemprego, inflação, que é apontado aqui nessa pesquisa como preocupações do brasileiro. E o Ciro tem uma coisa que o Sérgio Moro, por exemplo, não tem nem de longe, que é a experiência. Ciro já foi prefeito, governador, ministro da Fazenda. Sérgio Moro, que é ex-juiz, considerado inclusive suspeito pelo STF, ex-ministro com uma passagem muito polêmica pelo Ministério da Justiça. Então, Sérgio Moro tem um discurso, mesmo assim, muito ruim. Ciro Gomes tem um projeto nacional de desenvolvimento. Precisa, então, fazer com que o eleitor compreenda que, de fato, ele traz aquilo que o eleitor busca e, digo mais, precisa. E outro ponto importante, que eu acho que pode ser fundamental para o ano que vem, é a escolha do vice do Ciro. Ele tem dito que as alianças para 2022 vão surpreender. Bom, e Eduardo Leite, que aparece no cenário, vive essa questão nas prévias do PSDB. O Pacheco, eu acho que o PSD, no final das contas, quer encaixar ou o Pacheco ou um candidato do PSD como vice do Lula, ou acredito que talvez também do Ciro. Há essas duas possibilidades. E o Felipe W, vamos ver se o Partido Novo realmente vai ter candidato ou não. Eu tenho dito aqui sempre que eu analiso pesquisa que não é hora de desesperar e nem de se empolgar demais. Pode pesquisar todas, não importa se o candidato A ou B subiu ou desceu. O importante agora é a gente entender, ter paciência. Eu sei que não é fácil, a gente pega uma pesquisa, fica empolgado, pega outra, desanima. Isso tudo faz parte da tática desses institutos, desses bancos que ficam encomendando pesquisas justamente para criar esse clima de confusão a um ano das eleições. Mas não adianta a gente brigar com o instituto. A gente tem que tentar colocar a bola no chão, entender que tem muita coisa para acontecer daqui até as eleições. Eu falei de vice. Tem os debates, por exemplo, que é algo que pode mexer numa pesquisa de um dia para o outro. Thomas Trauman, inclusive, um cientista político, falou
conversando com o Pedro Doria que o Ciro é um candidato que pode realmente reverter 7 pontos num debate. Então, será que, dependendo do cenário que chegar no ano que vem, as pessoas mais atentas às eleições, a gente pode ver esse cenário mudando radicalmente? Tem tempo de televisão, tem qual vai ser a estratégia de marketing que cada candidato vai adotar, enfim. Então, tem muita coisa que pode realmente fazer com que esse cenário deste momento se modifique. Por isso, não é hora da gente precipitar o voto, de falar, olha, agora eu quero decidir em quem eu vou votar daqui 11 meses, sem ter avaliado projeto, ideia, só porque esse é a melhor forma de negar aquele, ou aquele é a melhor forma de negar e rejeitar esse. Então vamos ficar atento, tentar fazer trabalho formiguinha, cada um se esforçar nas redes sociais como consegue, mas não só nelas, no dia a dia, na sociedade, mostrando que o Brasil tem jeito. E o Brasil só vai sair dessa situação quando ele compreender que não é trocando A ou B, C por D, mas sim quando apostar num projeto que modifique esse modelo perverso que há na economia e também na governança política. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.